Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Sextou na Graça. Chegamos a mais um final de semana. Estamos aí pela graça e a dependência de Deus, vivendo um dia após o outro, sempre debaixo das misericórdias do Senhor, debaixo de sua graça, que nos sustenta e nos guarda. Amados, é uma grande satisfação, uma grande alegria ter os irmãos conosco mais uma sexta-feira, ver o compromisso de vocês e ver que estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, refletir a respeito dela e guardá-la no coração. E eu fico feliz com a presença dos irmãos. Por isso que eu estou sempre animado, assim, bem motivado de estar sempre compartilhando o que a palavra de Deus tem para nós. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus é vida para nós. Então, aproveita esse momento, nós estamos iniciando o Sextou na Graça de hoje, compartilhe o link com alguém, compartilha esse momento nosso aqui da nossa igreja, compartilhe com outras pessoas, com familiares, amigos, com pessoas que você também quer que participe, que também conheça a respeito da palavra de Deus, das reflexões que vamos tratar aqui nessa noite, tá bom? Então, eu quero desde já receber vocês, os irmãos que estão, os irmãos da nossa igreja que estão aí presentes, outros que também possam estar conosco nessa noite. Se você é de São Paulo, receba o nosso abraço. Se você é de outro estado também, da mesma forma, seja bem-vindo. Se você é de qualquer outra parte do Brasil que está aí com a gente também, que o Senhor abençoe sua vida, porque, sem dúvida, é sempre bom estarmos juntos falando sobre Ele, falando das suas bonanças em nossas vidas, falando do quão é importante a palavra dele na nossa vida, tá bom? Então, sintam-se abraçados por nós aqui da Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Então, os irmãos já estão aí, o nosso irmão Gabriel, pastor Gabriel, o meu irmão Tônio Santana, Vitória, irmã Ana Maria, a Lucélia, o seu Rubem, Marlene, o Fábio e os demais que estão chegando, sejam bem-vindos. Todos vocês sejam todos bem-vindos a essa noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amados, nessa noite nós vamos ter como convidado o pastor Michel Augusto. Quero convidar o pastor Michel a estar com a gente agora. Boa noite, pastor Michel. Graça e paz, meu irmão. Olá, boa noite, pastor Jofre. Graça e paz. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para juntos servirmos a Igreja do Senhor. Irmãos, o pastor Michel é de Águas Claras, uma cidade satélite lá de Brasília. Já conhecemos o pastor Michel já tem um bom tempo também, e eu fiz o convite, ele aceitou com todo carinho, e hoje está com a gente aí para poder compartilhar a palavra de Deus com a gente. Mas eu queria que ele se apresentasse melhor. Hoje nós até vamos fazer dupla, né? A gente vai até cantar, possivelmente. Eu não sei ele, mas eu canto muito ruim. Não sei você, Michel, mas eu não canto bem, não. Então, eu acho que é Eu melhor canto a gente. horrível. Então, nós somos uma dupla ruim demais. Fica à vontade, meu irmão. Fala aí de onde você é. Se apresenta aí para os irmãos. Bom, eu sou natural de Brasília, casado com a Gisele, sou pai do Otávio Augusto e do Eduardo Augusto. Sou pastor de igreja local, estou aqui em Águas Claras há 20 anos, pastoreando a Igreja Batista Reformada de Brasília. Foi uma igreja plantada por mim e minha família. E também faço parte da Ordem Batista Nacional do DF. Enfim, eu acho que, resumidamente, esse é um pouco do meu histórico. É uma alegria, Michel, você estar com a gente aqui. É sempre um prazer, nas sextas, a gente receber um colega. E
compartilhar o coração da gente, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração no sentido de lutar, no sentido de ministrar. E eu creio que hoje, a temática de hoje é algo que o irmão vem militando no sentido do esforço de ministrar a respeito. E eu creio que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ser edificados, como também nós vamos ser afrontados em alguns aspectos do que a palavra nos diz. Eu acho que isso é muito oportuno. Uma coisa que eu ouvi nessa semana, que eu achei muito interessante, foi exatamente sobre isso. Hoje a gente evita, às vezes, entrar em discussões polêmicas, ou tratar de assuntos polêmicos. E a atitude mais madura que a gente pode fazer a respeito disso é conversar a respeito. Então, é o caminho, conversar. Ninguém tem a pretensão de convencer pessoas, mas de conversar. Porque entendemos que quem convence o homem realmente do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então, cabe a nós falarmos a respeito e deixar que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Quero orar por você, colocar a sua vida na presença de Deus e agradecer pela disposição. Amém? Amém. Amado Deus, eu te louvo, agradecido, meu Deus, pelo encontro que estamos tendo neste momento. Agradeço pela vida, meu Deus, do pastor Michel, seu ministério, sua família, a qual o Senhor tem cuidado, tratado e a cada dia direcionado dentro dos teus propósitos. Amado Deus, louvamos a Ti, meu Pai, pela oportunidade de poder falar do reino, de falar de coisas correspondentes à Tua igreja, e falamos em temor e tremor diante do Senhor. Sabemos, meu Pai, o quão é preciosa a igreja do Senhor aos Teus olhos, é a menina dos Teus olhos. Por isso, meu Deus, a nossa responsabilidade é tremenda. Amado Deus, nesta noite, que o Senhor venha falar ao nosso coração, o Senhor venha tratar a nossa caminhada dentro, Deus, da perspectiva da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor, porque o nosso desejo é que possamos realmente viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está conosco nesta noite, como também aqueles que, porventura, assistirão um outro momento. Que o Senhor venha, neste momento, meu Deus, falar e nos convencer. No nome de Jesus, te louvamos. Amém. Agora nós vamos ter um momento de louvor e após retornaremos com a reflexão, com a meditação do nosso irmão.
Amém? Saudade do nosso coral corda cantando. Hoje bateu aquela saudade. Eu escolhi a dedo essa canção. Amém? Pastor Michel, a palavra está com você, meu irmão. Tem que ativar aí o vídeo. Pronto. Opa, é isso. Aí. Então, eu queria agradecer novamente o convite do pastor Jofre, da Igreja Batista Nacional Vila Maria, de São Paulo. Mandar um abraço para todos os internautas que estão aqui no chat, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E meu objetivo não é exaurir o assunto, mas é trazer alguns insights. E eu dividi esse tema, né, do complementarismo bíblico e os males do machismo e do feminismo em alguns desafios. Então, eu listei aqui 5 desafios, tá? E o primeiro desafio, eu vou listar quais são os desafios, depois eu vou voltar para eles. O primeiro desafio é nós desenvolvermos uma fé que contemple toda a extensão da criação, queda e redenção. O segundo desafio é nós termos uma fé bíblica trinitária. Tá? O terceiro desafio, a partir dessa fé bíblica trinitária, nós substituirmos as estruturas de machismo e feminismo pelas estruturas de masculinidade e feminilidade bíblica. Quarto desafio é nós termos uma igreja com a estrutura trinitária, né? Abordagem da igreja a partir da estrutura trinitária. E o quinto desafio é nós buscarmos ler a palavra de Deus a partir de uma leitura histórica redentiva, né? Ao invés da leitura sociológica, política ou ideológica. Então, são esses 5 desafios. Bom, o primeiro desafio, uma fé que contempla toda a extensão da criação, queda e redenção. Esse primeiro tópico é muito importante porque ele diz respeito à cosmovisão, né? A partir da criação, queda e redenção, nós conseguimos avaliar tudo que está ao nosso redor, né? Nós partimos do pressuposto, partimos de um pressuposto de algo que tem princípios próprios. Nós partimos de uma interpretação que é distinta, né? É distinta das demais interpretações. Eu acho que o grande problema do cristão, quando ele vai interpretar a Bíblia, é que ele quer interpretar a Bíblia com outras categorias interpretativas. E nós já temos a nossa categoria de interpretação bíblica. Nós já temos os pilares que nos ajudam a interpretar corretamente a palavra de Deus. E quando eu digo corretamente, eu não estou querendo dizer que não há divergências, porque a diversidade não é empecilho para a unidade. Quando eu digo interpretar corretamente, é no sentido de que nós partimos do pressuposto que a verdade existe, né? Nós não somos crentes relativistas. Nós partimos do pressuposto que sim, há uma verdade. E essa verdade está escrita. E nós todos partilhamos dessa verdade, independentemente de sermos pentecostais, tradicionais, reformados. Existe uma linha que une o povo de Deus, né? Então, nós precisamos saber qual o nosso ponto de partida de interpretação bíblica, né? O que é que nós usamos para interpretar a Bíblia? A história, ela tem várias vertentes filosóficas que vão dar diretrizes para que você interprete não só a Bíblia, mas todos os eventos. Mas nós já temos as diretrizes de interpretação da palavra do Senhor.
Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que identificar, principalmente, que nós estamos diante de uma palavra que trata da criação, trata de um Deus trino, que, embora esteja unido numa única pessoa, exerce funções distintas nesse processo, nesse ato da criação e no ato da redenção diante da queda e o consolo constante que nós temos através do Espírito Santo de Deus. Então, a partir daí, nós vamos conseguir ter bases mais firmes para exercer a nossa fé cristã. O segundo desafio é ter uma fé bíblica trinitária. Nós temos um único Deus que se manifestou de formas distintas, com funções distintas, e esse trinitarianismo, esse Deus trino, ensina muito acerca do que é o casamento e do que é ser igreja. É a partir desse Deus trino que nós aprendemos que nós somos seres complementares. E como seres complementares, nós vivemos direcionados para a glória de Deus, portadores da imagem divina, iguais em dignidade e valor, mas maravilhosamente diferentes, de acordo com a sabedoria criativa de Deus. Então, quando a gente fala de complementarismo, a gente está falando de uma doutrina da criação, de um Deus extremamente criativo, de um Deus que se manifestou criativamente em etapas da história e que cria o ser humano dentro dessa criatividade. O complementarismo, ele não é algo que diminui o ser humano, conforme a gente tem visto muito aí nas guerras sociais. Existe uma guerra por supremacia, uma guerra por poder, uma guerra de discurso, é uma guerra de narrativas. Nós estamos diante de guerras de narrativas. Só que a doutrina da criação e a consecutiva queda e a redenção não se trata de discursos de poder. Trata-se exatamente do discurso divino, de um Deus soberano que estabelece todas as coisas, e não há nada de errado naquilo que Deus estabeleceu. Nós fomos criados iguais e diferentes, mas unidos. Isso faz parte da natureza do Deus Trino. E qual é o problema que nós temos que ter com isso? Quando a gente fala da criação, nós fomos criados macho e fêmea, mas ambos à imagem e semelhança de Deus, é o que diz Gênesis 1:27. Embora sejamos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos diferentes. Na Trindade a gente vai encontrar isso. Na Trindade nós vamos encontrar igualdade, diferenças, e vamos encontrar unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como no casamento nós vamos encontrar igualdade, diferenças e unidade que reflete o relacionamento da Trindade. 1 Coríntios 11:3, na versão NVI, Paulo diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, essa estrutura paulina é uma estrutura trinitária. A doutrina da Trindade vai refletir na estrutura familiar e na estrutura da própria igreja, é o que diz aqui Paulo. Bom, diante desse Deus criador, um tem um privilégio e o outro não tem um privilégio,
Será que Deus, na doutrina da criação, quando ele estabelece a liderança masculina, antes da queda, ele estabelece isso numa estrutura de poder, de privilégio, de hegemonia? Não, ele estabelece isso dentro da estrutura do seu próprio ser. Nós fomos constituídos de acordo com a ontologia divina, assim como a igreja também é constituída de acordo com essa ontologia do Deus Trino. Deus não é constituído sob esse discurso social que vai categorizar, por exemplo, o cristianismo como um discurso de hegemonia, de poder. Não. Nós estamos falando de um Deus soberano, que estabelece todas as coisas a partir dele mesmo, a partir da essência dele mesmo. Então nós precisamos compreender mais sobre Trindade, para que a gente compreenda a natureza do nosso ser, o desenvolvimento do nosso relacionamento conjugal e o nosso desenvolvimento de relacionamento como corpo de Cristo. Nesse ambiente não há superioridade. Lá na narrativa de Marcos, a gente vai ver claramente Jesus falando para os discípulos, lá em Marcos 10, 45, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir da minha vida em resgate por muitos. A mentalidade dos discípulos estava exatamente naquela polarização, né? Aquele que é subjugado, ele vai subverter e vai dominar. E Jesus diz para eles claramente, vocês não entenderam nada. A minha estrutura não é estrutura de poder, de política, não é uma estrutura ideológica, é uma estrutura de servidão. Então, a estrutura criacional e redentiva é uma estrutura de servidão. Não há superior, não há inferior, há servos. Né? Deus não se importa mais com um do que com o outro, simplesmente porque ele criou uma estrutura que reflete a própria essência dele. Não é porque ele criou o homem como líder que ele vai se importar menos com a mulher. Isso são discursos sociais que foram permeando a sociedade e permeando a igreja e trouxe tudo quanto é tipo de situação difícil para nós pastores resolvermos. E eu já cheguei à conclusão, nós precisamos ter mais profundidade de cosmovisão cristã, de trindade, de doutrina da trindade, para entendermos essa ontologia divina. Deus não se importa mais com um do que com o outro. A visão bíblica complementar não leva o homem a desprezar a mulher, não pode levar o homem a desprezar a mulher, e nem a mulher a buscar subverter a sua identidade, como a gente está vendo hoje, os desdobramentos do feminismo. Porque o feminismo ele começa com reivindicação de direitos, mas ele vai se desdobrando em subversão de identidade. Subversão de identidade. A visão bíblica complementar, ela não vai desprezar a inteligência do outro. O líder, ele não vive para desprezar o outro, ele vive para servir o outro. Assim como Cristo, ele serve a igreja do Senhor. Isso no lava-pés a gente identifica exatamente que a figura de liderança não é uma figura de opressão, não é uma figura de hegemonia, de exercício de subjugação. É um exercício de servidão. Então, essa visão complementar ela tem sido distorcida na igreja do Senhor e na sociedade, como se o complementarismo fosse humilhante para a mulher. Não é humilhante para a mulher. Se o complementarismo for humilhante para a mulher, a igreja ela pode se encontrar nessa categoria de humilhada por ser submissa a Cristo? Isso é uma pergunta até apologética. Bom, o que fazer no dia a dia? Nós não podemos rejeitar o outro, porque o outro foi criado em imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Mas estamos unidos no Senhor. Estamos
unidos em Cristo Jesus. Isso reflete a estrutura trinitária. O terceiro desafio é, a partir de tudo isso que eu falei, as estruturas de machismo e feminismo, que são consequências da queda, elas devem ser substituídas por essa estrutura de masculinidade e feminilidade bíblica, no sentido de colocarmos o complementarismo dentro do entendimento da estrutura da Trindade. Repito, a igreja nunca pode ser considerada como oprimida porque ela tem um senhor, porque ela tem uma liderança. Assim como a mulher nunca pode se considerar oprimida pelo fato dela ter o marido como cabeça. Isso são laços terríveis para pegar o povo de Deus. Esses ditames são construções sociológicas do século XX para cá que têm desaguado em desconstruções a partir principalmente do filósofo chamado Jacques Derrida, e isso tem permeado, saiu da academia, saiu das universidades, chegou na igreja e está agora andando nas redes sociais. O quarto desafio, nós precisamos conciliar essa estrutura da Trindade com a estrutura familiar e a estrutura da igreja. Nunca nos esqueçamos que quem fundou a igreja foi Cristo Jesus, que faz parte da Trindade. Então a igreja não seria fundada longe dessa estrutura trinitariana. Logo, a doutrina da igreja não é algo secundária, porque ela faz parte da estrutura da Trindade. Infelizmente, grupos denominacionais do século XX para o XXI incutiram na mente do povo que essa questão da eclesiologia é uma coisa secundária. Como pode ser secundária algo que está extremamente ligada com a doutrina da Trindade, que é algo essencial? E eu digo, a doutrina da Trindade é essencial não só para batistas, mas para batistas, para presbiterianos, para católicos, para pentecostais, não pentecostais, para toda igreja que se diga cristã. Então, o complementarismo é uma doutrina com a catolicidade profunda, pouco explorada na atualidade. Não é algo voltado para os reformados, né? Não, os reformados eles são complementaristas. Gente, a questão do complementarismo está ligado a um aspecto de catolicidade tão forte que, se a gente parar para estudar isso direito, a gente vai perceber que a unidade da igreja ela passa por esse ponto e a gente não está percebendo isso. Mas o que acontece é que cada um de nós queremos construir uma eclesiologia. Só que a nossa eclesiologia ela já está pronta, ela já tem um ponto de partida, o Deus Trino. A nossa família já tem um ponto de partida. Os nossos referenciais familiares não são os pressupostos filosóficos do existencialismo lá de Gadamer ou de Heidegger, que passou para Schleiermacher, que passou para Bultmann. Não, os nossos pressupostos já estão firmados. O credo apostólico é bem robusto para nos ensinar sobre o que é basilar para a nossa fé. O quarto desafio é esse. Família e igreja já tem uma base ontológica, é o Deus Trino. Nós não temos que ser uma igreja simplesmente amigável ou acolhedora de acordo com tudo aquilo que existe na pós-modernidade. Nós não temos que ter uma visão de ativismo social ou de pragmatismo neopentecostal, né? Nós temos uma base. Um Deus Trino criou e Ele mesmo nos redimiu
E essa base nos acompanha poderosamente na ação do Espírito Santo de Deus. Essas são as bases. São bases iguais, diferentes em funções, mas que funcionam para que o próprio Deus seja glorificado. Assim é o casamento. Somos iguais perante Deus, diferentes em funções, mas funcionamos juntos para servir e glorificar o nosso Senhor. Assim também a igreja. A igreja composta, lá, 1 de Coríntios vai nos mostrar muito bem isso. A igreja composta, o corpo de Cristo é composto por vários membros com funções, com dons diferentes, mas que juntos glorificam o Pai. Cada dom tem a sua função. Né? Então, em quinto e último lugar, nós precisamos ter uma leitura mais histórica redentiva. Ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse de forma redentiva, de forma histórica redentiva. Eu vejo com muita tristeza cristãos, líderes, fazendo análises exegéticas com leituras sociológicas, políticas, ideológicas. Gente, a exegese do texto, ou seja, você dissecar um texto, você extrair o significado daquele texto, isso serve de suporte para você aplicar o texto, para você interpretar, lançar o texto para os dias atuais. Se você não tiver uma linha definidora, se você não partir do pressuposto de que a sua leitura ela tem uma base redentiva, histórica redentiva, de um Deus que criou, que preservou a esperança da salvação e com o seu próprio sangue, sua própria carne, ele executou isso na cruz. Se a gente não tiver essa leitura em todos os textos que nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos usar o texto bíblico de acordo com as nossas preferências, de acordo com a nossa leitura, de acordo com o nosso ambiente. E o feminismo evangélico, ele trabalha nesse contexto. Ele trabalha a partir de uma leitura da dor e do sofrimento, a leitura do desprezo histórico, do ressentimento. E a gente nunca pode esquecer que quando Jesus nos redime na cruz do Calvário, todo ressentimento tem que ficar para trás. Se eu fui subjugado, se eu subjuguei alguém, eu tenho que me arrepender. Se eu fui um marido carrasco que não tratei a minha esposa como Cristo trata a igreja, eu preciso me arrepender. Essa é a estrutura bíblica do complementarismo. A mulher, ela não tem que subverter a liderança, nem igualar com o seu marido por uma questão de ressentimento, e nem se tornar superior a ele. Porque Cristo não fez isso. Cristo não veio para subverter estruturas de poder. Essa é uma análise de uma teologia francesa liberal perigosíssima. Tem um livro da Última Semana de Cristo, de um teólogo francês que eu esqueci o nome, que eu já li esse cara bastante, eu tenho ele aqui, esqueci o nome dele agora, que ele trabalha exatamente colocando o evangelho como uma estrutura de subversão. O evangelho não é estrutura de subversão. O evangelho é o evangelho. É o evangelho do arrependimento. É o evangelho que realinha aquilo que a queda trouxe de mal para nossas vidas, nos colocando como homens machistas, mulheres que lutam para se igualarem em funções que a Bíblia não trata como igualitárias, ou lutam até para se tornarem superiores. Isso não é evangelho, gente. Isso é sociologismo.
como a gente fala no meio teológico ou no meio jurídico. O evangelho está longe dessa briga. O evangelho é um realinhamento de uma liderança amorosa, uma liderança servil. Nós precisamos fugir dessas leituras. Essas leituras, elas pervertem o entendimento da redenção. Essas leituras fazem com que muitos usem até mesmo instrumentos de grego e hebraico, mas isolando aquela exegese de uma linha, de uma estrutura que vai permeando toda a revelação bíblica, e com a exegese, com o grego e com o hebraico, desvinculado da teologia histórico-redentiva, você chega onde você quiser, meu amigo. Eu estava lendo um livro esses dias de uma autora que falou sobre exegese feminista. Meu Deus, as conclusões que ela chegou é fruto de um desprezo pela doutrina da criação, da queda, da redenção. É um desprezo pelo Deus Trino. Então a Bíblia é a rainha das heresias, é a mãe das heresias. Você pode ir para lá e buscar o que você quiser. E o feminismo evangélico, infelizmente, acompanha essas leituras. Acompanha essas leituras. E eu digo para você que a igreja, quando ela entra nessa, ela entra num beco sem fim, porque ela vai cair exatamente na desconstrução. E a desconstrução, ela gera individualismos, subjetivismos sem fim. Você quebra a estrutura trinitária, a estrutura de cosmovisão cristã, você quebra tudo. Você sai destruindo tudo. A igreja anglicana do Brasil agora está ordenando casais homossexuais. Aí você me pergunta, de onde vem isso? De onde vem? Estude a história e vocês verão de onde está vindo isso. Do feminismo evangélico. Quando você quebra o complementarismo bíblico, o resultado final é a subversão de identidade sexual. O N. Gruder já vem alertando o povo há 30 anos sobre isso. A Europa foi a primeira a criar essas subversões. Estados Unidos fez isso, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos fez isso, a ponto da Igreja Presbiteriana do Brasil se desvincular dele. E no Brasil, eu falei isso há 7 anos atrás, gente, cuidado que isso vai chegar no Brasil. Chegou agora, 2 meses atrás. Bom, eu tenho muitas reservas em relação ao igualitarismo, porque ele desonra o Deus Trino. Essa é a grande questão. E a doutrina da Trindade é algo que une crentes de vários segmentos denominacionais. A gente tem que escolher o nosso caminho. Nós podemos ter um caminho de catolicidade, de unidade importante, mas desde que a gente entenda o que significa a catolicidade nesse processo. Tem princípios que não podem ser quebrados. Tá bom? Essa foi a minha contribuição. Amém, Michel. Obrigado. Eu anotei aqui algumas coisas até para a gente conversar. Ok. Você destaca a questão da complementariedade do homem e mulher como partindo do paradigma da trindade, né? Da unidade em meio à diversidade, da trindade, da doutrina trinitária. E eu achei interessante eu até anotei aqui a frase que você expressou, a criatividade de Deus na complementaridade. Né? Queria que você explicasse melhor isso, né? Como você vê isso, assim, é porque, assim, a gente... É uma coisa tão óbvia, às vezes explicar o óbvio é complicado, né? Mas
a unidade da Trindade, em meio à diversidade das suas pessoas, às vezes isso é tão óbvio, mas há uma dificuldade nossa de entender esses processos nossos, como homem e mulher, né? Uhum. O quanto que Deus nos fez diferentes, mas que somos feitos um para o outro, né? Uhum. E não no sentido, né, como você colocou, de superior ou inferior. Como é que você Exatamente. explicaria isso melhor? Bom, eu acho que a grande confusão que, que, que passa na cabeça das pessoas é porque as pessoas, se você olhar, por exemplo, a história da mulher, a mulher, de fato, sofreu muito. A própria história do direito vai nos mostrar uma história de lutas. A mulher sofreu bastante. A mulher sofreu com homens perversos, isso é verdade, a gente não pode desprezar a história. A mulher sofreu com homens que não assumiram a sua função como homens, né? Até mesmo dentro da igreja, muitas mulheres até hoje sofrem com homens que não exercem a sua função como cabeça no lar. Então, as mulheres, elas partem de pressupostos que são de realidade, de histórias que realmente existem. Não é o conto da carochinha. Então, a gente tem que aprender a ouvir as demandas das mulheres, porque essas demandas realmente existem, ok? Agora, como solucionar esse sofrimento e essa dor que elas enfrentam, que é o desafio pastoral. E as denominações, muitas vezes, querem solucionar a dor da mulher, o sofrimento da mulher, entregando para ela uma missão que não é para ela, para tentar afagar o ego, ou então para tentar suprir, né, uma necessidade existencial que ela tem. Porque se a gente entender que o existencialismo filosófico, ele parte de pontos que realmente existem, que é a dor, o sofrimento, as demandas pessoais, a nossa existência. Isso influencia muito na nossa forma de crer, na nossa forma de viver, na nossa forma de avaliar. Então, a mulher, ela vive essa experiência. Só que a grande dificuldade é que muitas delas não foram ensinadas que a doutrina, a criação, queda e redenção, é uma doutrina completa, uma cosmovisão completa, que a leva a buscar a dignidade dela no próprio senhorio de Cristo e na própria missão que o Cristo deixa para ela muito claro no Novo Testamento, né? Então, ela não precisa buscar o caminho da felicidade pelo caminho do ressentimento, né? De receber algo como se fosse uma recompensa da dor e do sofrimento, né? Por exemplo, a questão dos títulos, das funções, isso é mais um anseio social, né? De viver algo que talvez em outras épocas ela não poderia viver, né? Enfim. E por outro lado, então a gente vê aí uma certa desídia do homem, o homem não soube exercer essa liderança, né? Uma liderança humilhante para a mulher, né? E a mulher agora quer recuperar esse tempo perdido. E muitas igrejas estão ajudando as mulheres a recuperar esse tempo perdido, mas sem olhar para a cruz, sem olhar para a redenção. Elas estão recuperando simplesmente buscando, através do igualitarismo, restaurar esse sentimento perdido, né? É basicamente isso. Como você entenderia, Michel, a questão da subversão e da submissão? Porque são palavras, às vezes, elas são mal interpretadas, assim, ou pelo menos são colocadas como se uma coisa fosse igual à outra, vai.
o que seria a grande diferença disso? Até Bom, pensando no contexto de Efésios, lá quando Paulo fala da mulher uhum, como submissa, né? Eu acho que o uhum. texto de Efésios fantástico, assim, do ponto de vista dessa dimensão do complementarismo que você nos colocou aqui. Bom, a submissão é um processo, tanto o ser cabeça ou estar submisso é um processo de serviço, é um processo ministerial, é um processo de adoração. Cada um vai servir dentro da sua função. A gente sempre tem que Isso reportar. não Pode é falar, desculpa. subjetivo, né? Não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva. Sim, é um fato É uma questão objetivo. objetiva. Cada um vai exercer a sua função em servidão. Né? É porque as pessoas estão muito atentas a posições. Elas olham a liderança como uma posição desejável do ponto de vista antropológico, sociológico. Só que Jesus ele deixou claro para os discípulos na narrativa de Marcos que essa questão de liderança, na verdade, ela é até perigosa, porque ele é o que vai servir, ele é o que vai realmente. A liderança não é uma posição gloriosa, não é uma posição glamurosa, não é uma posição de poder, é uma posição de serviço abnegado, como foi de Cristo. Então, as pessoas elas buscam se suprirem, e as igrejas estão buscando suprir as pessoas da forma errada. Talvez elas não estão ensinando o que é ser líder e ser submisso. São duas estruturas que caminham juntas em serviço. Só que uma caminha do ponto de vista de liderança serva e a outra caminha do ponto de vista de uma submissão serva, e ambos glorificam o Pai. Assim como era o propósito da criação. Adão e Eva, antes da queda, eles tinham uma posição de liderança uma liderança e submissão. E o propósito do casal era glorificar o Pai. E na redenção, da mesma forma. É interessante isso, né? Do quanto que a coisa foi tornada, a relativização das coisas tornou também subjetiva a questão dos papéis. Uhum. Eu tenho sempre remetido essa leitura da Elizabeth Rudinesco, historiadora e psicanalista. Ela faz uma Uhum. leitura da família, até citei num artigo recentemente, falando sobre a perda de autoridade, as autoridades, né, no que diz respeito a pais e filhos. E ela fala que no contexto pós-moderno, a autoridade ela foi tratada no sentido, ela foi dividida entre o Estado e a família. Só que, Uhum. posteriormente, na contemporaneidade, há uma crise total de identidade, de Uhum. autoridade, né? E de quem Uhum. toma a função dessa autoridade. Então, assim, a subjetividade das coisas que a relativização trouxe é enorme. Então, Uhum. os papéis estão totalmente diluídos, né? O Bauman Uhum. diria claramente Uhum. que a sociedade ela ficou líquida, então eu não preciso me comprometer com ninguém porque não preciso amar, eu não preciso firmar muitos compromissos, porque as coisas, eu não tenho a obrigação de nada, eu não tenho a necessidade de me comprometer. Uhum. Então, essa subjetivação, ela é Muito. muito perigosa para a família, para a igreja, para tudo. Nós estamos vivendo uma sociedade que está em frangalhos, ela tá Exatamente. desmanchando, não há mais autoridade, alguns
por sua perspectiva ideológica, acham que o Estado tem que tomar o sentido, outros não, Aham. é a família. Mas, sabe, a minha percepção em tudo isso é que, tanto de um lado como do outro, visto que não tem a prerrogativa da palavra e Hum, não tem temor de Deus, não reconhece Deus como Senhor soberano, de fato, apenas uhum, olham numa perspectiva religiosa, uhum, mas não numa perspectiva realmente eu não diria experiência, mas no sentido de uma vida com Deus, de uma relação realmente uhum, profunda, de uhum. transformação, de arrependimento, de vida realmente transformada. Um lado ou outro está perdido. Está É, perdido, porque não tem exatamente. a prerrogativa da palavra, está perdido. E o que a gente vive hoje, pastor Joffre, são as consequências últimas do existencialismo. O existencialismo, ele entrou na história da humanidade para dizer a seguinte questão, para deixar o seguinte recado: o que importa não é a essência, e sim a existência. Então, o que importa para a fé daqueles que aderem ao existencialismo não é a essência da igreja e da família que é no Deus Trino, mas a sua existência. O seu ponto de partida é a dor, o sofrimento, a questão, o fato social. Né? E quando você abandona a essência, você quebra toda a estrutura da sociedade. E a igreja, quando ela acompanha isso, aí a gente olha para o lado, olha para o outro e diz: meu Deus, acabou-se. E Dilui, quando né? a igreja, Dilui. ela adere a esse projeto, porque esse projeto, igual você falou, foi o que você falou, é um projeto que acaba com a estrutura de autoridade. É tudo que a sociedade secularizada do pós-queda deseja. É destruir a estrutura de poder. Aquilo que Jesus firmou lá no Monte da Tentação deve ser levado a sério pela Igreja do Senhor. Satanás quis exatamente Uhum. mexer na estrutura de autoridade e Jesus Exato. se manteve obediente àquilo que Adão desobedeceu no Éden. E Exatamente. essa é a missão da igreja, obedecer ao Pai por intermédio do mérito do Filho que foi obediente até o fim. É curioso, né, Michel, que é depreciativo para homens e mulheres quando um homem, por exemplo, ele resolve ser homem. Uhum, É depreciativo. Se ele, por exemplo, ele ama a sua esposa, se ele cuida, se ele tem a preocupação realmente de zelar, se ele quer ser pai, uhum, ele quer ser pai, ele quer ali, ele quer estar envolvido no que está acontecendo na escola, o que está acontecendo, ele quer conversar com o filho, ele quer interagir, ele quer se relacionar, ele quer participar da vida do seu filho. É depreciativo, por exemplo, uma mulher hoje querer limpar a casa, cuidar da casa, é uhum, depreciativo na sociedade uhum, hoje. Se ela, por exemplo, se ela tiver prazer de pôr uma mesa e fazer uma comida ali para a família, isso pode ser mal interpretado. É estranho ver isso. É como se ela estivesse sendo subjugada, né? Exato, é essa imagem, é essa. Eu acho que a gente chegou no ponto. Atrela-se o prazer de ser pai e o compromisso, a missão de ser pai, de ser marido, de ser esposa, de ser mãe, atrela-se a isso, a subversão. Uhum, Atrela-se ao pior, ao que você falou, aos ressentimentos históricos, né? Ó, eu vou te dizer, eu sou de uma família ou de um histórico familiar onde era muito comum a figura do homem ele ter uma vida extraconjugal. uhum, Então, ele queria ter uma esposa Amélia que cuidasse bem dele, mas ao final de semana ele sairia para a casa da outra. uhum. E a sociedade aceitava isso.
Exatamente. Mas ele estava, por exemplo, no sábado ou no domingo de manhã, na missa. Uhum. Então, esse padrão de cristianismo, ou pelo menos de religiosidade cristã que era apresentado, é que não cabia dentro do padrão de comunhão, de fidelidade conjugal, enfim. Mas é estranho quando a gente fala dessas coisas, que para mim parecem ser óbvias, a questão do compromisso com a família, de você entender que você tem uma missão quando você tem uma família. Você tem uma Uhum. missão. Você não casou apenas para. Eu falo sempre isso para jovens. Se alguém se escandalizar com isso, depois a gente conversa. Mas eu digo sempre: eu não casei para poder fazer sexo sem culpa. Sim. Entende? Eu casei entendendo que eu tenho. A partir dali, eu tenho um compromisso. Eu estou formando Exatamente. uma aliança, né? Então, é uma coisa interessante, porque a contemporaneidade tem esse outro aspecto também sexual, é a relação, o casamento como, né, a união de corpos ali, apenas com fins de prazeres sexuais, né? Então, Uhum. não tem uma compreensão da sua missão quanto família. Às vezes alguém nem casa porque diz, por que casar? A gente já está tão bem Uhum. assim, né? Então, Exatamente. essa diluição é muito estranha. E pegando tudo isso aqui, você falou a questão da leitura que a igreja faz, né? Uhum. Você disse, nós já temos o ponto de partida, é Cristo, Uhum. para a nossa eclesiologia. Uhum. E quando nós lemos a partir de nós, que tipo de igreja teremos, né? Que tipo de relacionamentos teremos? O Me preocupa pragmatismo. Eu muito queria isso. que você falasse um pouco disso, desse pragmatismo. Me preocupa muito, porque, por um lado, a gente tem, vamos dizer assim, igrejas com lideranças leigas que vão aderir a estruturas de crenças que foram formadas ali no calor da emoção. Muitos deles talvez não saibam nem o que estão fazendo, por não terem tido um contato maior com fundamentos. Outros fazem o que fazem intencionalmente, fazem sabendo o que estão fazendo. Eles usam estruturas interpretativas sabendo o que estão fazendo. E a gente tem que pensar o seguinte: se Jesus não voltar, por enquanto, vamos dizer aí que nós tenhamos mais 50 anos de sobrevida, uma suposição, se Jesus não voltar, né, antes disso. Como serão os próximos 50 anos da Igreja do Senhor? Isso me preocupa muito. Me preocupa muito com a questão de formação de liderança, a formação dos meus filhos, a sucessão pastoral. Quem serão os homens que vão nos suceder? Porque isso tem que nos preocupar. Eu penso nisso, eu perdo até sono. Não, isso me preocupa muito. Quem é o cara que vai me substituir, que vai prosseguir? Você está entendendo? A gente não vai ficar para a semente aqui. Então, nós precisamos treinar, discipular muito a nossa família, diariamente. Os nossos filhos precisam de um discipulado mais intencional. Crianças não podem ficar só desenhando a Arca de Noé. Crianças precisam entender essas estruturas de masculinidade e feminilidade. Eu passei isso para os meus filhos. Eu fiquei 15 dias passando um discipulado sobre masculinidade e feminilidade bíblica para eles. 15 dias, Joffre. Eles entendem. Agora eu estou passando apologética para eles. Aquelas perguntas apologéticas, né? Se Deus é bom, por que há o sofrimento e tal? Crianças precisam disso. A Igreja do Senhor precisa amadurecer, precisa sair do leitinho, precisa trabalhar mais firme, né? Então, a estrutura de igreja que nós queremos depende daquilo que nós estamos fazendo agora. E, assim, a experiência que eu tenho aqui, meu irmão, é a seguinte: quando nós trabalhamos
quando a gente coloca a carne de porco para o povo comer, alguns vão rejeitar. Essa é a grande verdade. Todo o amadurecimento que a gente passou, que está passando dia após dia, o tempo todo sendo levado a parecer mais com Cristo, um desafio diário, sempre a gente tem perdas. E para ter ganhos maiores, nós temos que ter perdas. Quando a gente toca em temas, tem alguns temas que a gente toca aqui, que são imprescindíveis, a gente perde um casal, perde uma família. É natural isso. É natural. Porque muitas pessoas não querem que trabalhe esses temas. Por exemplo, esse tema do feminismo. Entendeu? Vários temas que nós tratamos aqui é você lançar o tema, daqui a pouco a pessoa chega para você e vai te dizer, olha, pastor, infelizmente não dá mais para te acompanhar por isso, para aquilo, coisa e tal, coisa e tal. A gente se entristece, a gente fica triste, mas nós não podemos negociar o futuro da igreja para agradar um e a outro. Então, pastorear nessa pós-modernidade, nós precisamos de duas coisas, de muita graça e um pouquinho de sangue no zóio, como diz o piauiense. Tem um pouquinho de sangue no zóio. A gente não pode ter medo de enfrentar os desafios, com sabedoria, claro, com amor, com sabedoria, né? É um processo de culturalização, mas nós não podemos ter medo. E os ganhos são imensos. Os ganhos são maiores, porque os ganhos vêm em torno de maturidade. Eu nunca parto do pressuposto de que, não, perde um, vem 10. Não, eu não entro nessa seara, porque todas as pessoas são importantes. As pessoas que nós perdemos são extremamente importantes. Dói no coração da gente quando a gente perde. Como dói. Então, a minha matemática não é essa de, pode ir um e vem 10. Não, minha matemática não é essa. Minha matemática, ela funciona da seguinte forma. Nós vamos amadurecer mais. Nós enfrentamos temas nevrálgicos, temas doloridos, que mexeu em feridas, tocou em estruturas de idolatria, desvendou falsos deuses, mas, por outro lado, a igreja vai amadurecer. Amém. Michel, o feminismo, em que aspecto o feminismo ele abriu portas para toda essa perspectiva da ideologia de gênero e que efetivou-se no movimento LGBT? Porque a gente toca nesse assunto, isso traz assim, como assim, né? Como assim? As pessoas, mas o feminismo tem uma perspectiva. Como você falou, teve os avanços no que diz respeito a direitos, ok. Mas como que isso dá o cerne para tanta coisa? Qual o link que isso faz uma coisa com a outra? Olha, explica melhor isso. Eu acho que tem uma perspectiva bíblica e uma perspectiva histórica. E essas duas se entrelaçam. A perspectiva bíblica é de que a primeira feminista que existiu foi Eva. Né? Ela foi a primeira feminista que existiu. Né? E claro, depois do pecado de Adão e Eva, porque Adão também pecou, né? Ela pecou primeiro, mas ele pecou também, a estrutura de machismo e feminismo foi estabelecida na humanidade. Né? A redenção em Cristo é o resgate da figura pré-queda, vamos dizer assim, né? O realinhamento pré-queda. E na história, isso vai percorrendo todas as áreas da civilização. E quando a gente chega depois da Reforma Protestante, nós vemos isso se fincar mais a partir da Revolução Francesa. Né? Eu digo que a Revolução Francesa foi o checkmate para a ruptura entre uma visão teocêntrica e uma visão antropocêntrica. Né?
E os movimentos feministas de direitos, eles foram se desenvolvendo, né, nesse período todo, e se desenvolveram em torno de direitos, mas a raiz do movimento feminista não é só a questão dos direitos, é uma raiz, eu vou usar de novo essa palavra, uma raiz de ressentimento, que desagou no momento atual, né, a partir da década de 70, vem desaguando em questões de igualdade sexista e também subversão de identidade. As teóricas do feminismo, elas vão trabalhar exatamente essa questão de subversão. Tem uma teórica do feminismo atual, me falha o nome agora, eu uso muito ela, mas eu esqueci o nome dela agora, mas ela vai dizer o seguinte, ela veio até no Brasil aqui na época da Dilma, ela disse, olha, a gente precisa aprender a subverter, a gente está fazendo de forma muito avassaladora e está assustando as pessoas. Então ela vai dizer, o movimento feminista precisa ter mais cautela, que está criando, está subvertendo a coisa muito rápida. E tem um pastor norte-americano que declarou a sua própria homossexualidade, né? E ele foi desafiado pelas próprias feministas, que diziam para ele o seguinte, olha, os homens estão demorando a declararem sua homossexualidade, as mulheres estão indo muito à frente. Então o movimento ele nasce com uma raiz de direitos, mas dentro da raiz dos direitos tem um ressentimento pecaminoso. A gente nunca pode esquecer que a nossa análise é criação, queda e redenção. O homem é pecador. Então, a nossa análise não é só da mulher que está procurando os direitos, a nossa análise é de que homens e mulheres são pecadores. Então, na história, a mulher, quando procura os direitos, tudo bem, ok. Alguns direitos foram importantíssimos. Agora, por trás dessa busca pelo direito, existe o coração pecaminoso. Você vê o que aconteceu aqui na Samambaia, aquele menino Juan, né? Aquele menino Juan teve o pênis arrancado pelo casal de lésbicas, depois foi morto por esse casal de lésbicas. Quer dizer, a figura masculina se tornou repugnante para aquelas duas mulheres. E o único tratamento para o machismo e para o feminismo é a redenção em Jesus Cristo, que vai realinhar tudo para a glória de Deus. Não é simplesmente um realinhamento social, um realinhamento antropológico, um realinhamento de títulos, honrarias. Vamos dar esse título aqui para amenizar a dor. Não, a dor é amenizada quando a gente se converte. Jofre, deixa eu te falar em poucas palavras da minha história. Eu sou fruto de uma família disfuncional. Meu pai foi me reconhecer na justiça, eu tinha 5 anos de idade. Eu fui criado por vó. Mas a partir do momento que Deus me chamou soberanamente, a partir do momento que Jesus me chamou, eu não tive espaço para ressentimento. Meu coração não podia ser magoado com meu pai. E eu também não poderia comprar estruturas feministas, porque para fazer jus à minha avó que me criou. Eu dou graças a Deus pelas mulheres que cuidam dos seus filhos, porque não tem outro jeito, porque às vezes elas são sozinhas, elas têm que cuidar dos seus filhos. Agora, o evangelho faz com que a gente vire a chave e acredite piamente que, embora a gente tenha sido criado numa estrutura feminista, a estrutura bíblica complementar é o ideal. Então, eu sou fruto de uma criação feminista, mas eu não cedi ao feminismo, porque o evangelho que me salvou me apontou que a estrutura ideal é a família. Eu entendo claramente isso, Michel.
a sua colocação. Eu acho que a grande maioria dos lares na nossa nação é marcado por isso, famílias disfuncionais, né? E quando nós falamos de família disfuncional, nós estamos nos referindo exatamente a essa total nulidade dos papéis, né? Não se tem realmente o compromisso da figura de um pai ou de uma mãe. Raro, isso é mais raro, mas há também mulheres que abandonaram o seu casamento, às vezes é o pai que tem que assumir tudo, isso é algo raro, mas existe exemplos assim também, né? É muito difícil, o pecado, ele destrói tudo aquilo que Deus fez, de fato. E uma coisa muito importante que você destacou é que antes de entender que existe uma questão sociológica, a gente tem que entender que ali são homens e mulheres pecadores. Exatamente. Quanto isso é difícil, às vezes, numa conversa a esse respeito do feminismo, do machismo, o quanto é difícil, às vezes a pessoa ela até quer tratar ali, ela quer falar do papel dela como pai, como cabeça, o homem ali, e o quanto é difícil, às vezes, no discurso daquela pessoa, ele fala, mas ele fala cheio do machismo, cheio das tradições familiares, cheio dos seus... Sabe? Você percebe que ali ele não está movido pela palavra, movido por uma transformação. Não, ele é movido pelas tradições. Ah, porque meu pai fazia assim, porque minha mãe era assim. Então, você vê que o paradigma é outro, não é as Exato. escrituras. Então, Não é. eu entendo piamente o que é você estar dentro de uma família machista, de homens machistas. Olha que eu fui criado no meio de uma, viu? Machistas mesmo, em que mulher não podia fazer determinadas coisas, mulher não podia nem dirigir. Ixi. Não podia, não, de forma alguma, né? Eu fui criado por muito tempo, só eu e minha mãe. Meu pai trabalhava, passava 30 dias fora. Eu tive a ausência do meu pai em muitos momentos. Depois de muito tempo, já com 38 anos de idade, foi que eu fui falar com meu pai a respeito disso. Eu fui dizer para ele, você foi ausente na minha vida dos momentos mais difíceis, dos momentos em que eu mais achava que eu precisava do Senhor, que eu precisava do Senhor, o Senhor não estava presente. Eu ansiava, eu avisava assim, pai, vai ter um torneio de futebol, de futsal lá na escola. Ele não ia. Ele não era presente. Entende? Eu tô falando de coisa de criança. Sim. De criança, cara. Não estou falando de coisa... Hoje não, hoje eu sei lidar melhor com isso. Porque é isso que você falou, é o que o evangelho faz, ele vira a chave, cara. O evangelho vira a chave na gente. Porque se eu fosse tratar com ressentimento, cara, eu não olharia para o meu pai. Sim. Porque a gente foi marcado por traições, foi marcado por coisas assim. Então, eu não olharia para o meu pai. Então, é o evangelho, cara. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda. E, às vezes, eu entendo a dor de irmãos, de irmãs que passam por... Eu conheço irmãos que foram traídos, né, por suas esposas, tiveram um casamento que caiu na infelicidade de uma traição, e o cara fica magoado, não quero mais me relacionar com ninguém, trata as mulheres mal exatamente porque foi traído. Ou então, né, do lado contrário, também mulheres, que é a grande maioria, sofrem também por traições, por terem sido machucadas, violentadas. Então, é o pecado. A gente quer tratar isso de uma forma sociológica, política. Eu entendo que as leis elas estão aí para frear. Eu entendo. Eu acho que a gente tem que lutar por isso, sim. Mas, antes de tudo, a gente tem que entender, como você disse, esse olhar. A nossa cosmovisão é a Bíblia, não é outra. Sim. Não é outra, gente. Onde foi que a gente se perdeu, Michel? Exatamente.
Esse é o ponto-chave. A gente tem um critério, e isso é suficiente, né? Isso é suficiente para a nossa vida, né? Isso é extremamente suficiente. Quando a gente não era cristão ou não tinha um entendimento do evangelho, ok, a gente se guiava por aqueles paradigmas, por aquelas balizas. Mas agora que a gente tem o evangelho, né, ou pelo menos subtende-se que tem o conhecimento dele, a nossa vida é outra, ela é guiada por esse novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós, né? Então, eu vejo que no final das contas a gente está lidando aqui com uma questão tão elementar que é conhecer a Bíblia. Uhum, exatamente. E ser simples em aceitar aquilo que ela propõe para nós, né? Princípios básicos de interpretação, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sim. A Bíblia não é interpretada pela última filosofia pós-moderna, né? Ou pela última teologia que surgiu. Uma parte difícil é clareada por outra parte. É claro que nós não temos a pretensão de desvendar tudo, né? Realmente, a Bíblia ela nos humilha bastante, exatamente quando nós não somos limitados em alguns aspectos. É humilhante para nós. Mas Deus é soberano até nisso. Mas o que é essencial a gente consegue interpretar, a gente consegue ter acesso. Há um significado naquele texto ali, né? Porque tudo que as pessoas... Agora eu vou citar Deuteronômio, né? Que são reveladas, só para nós, essa noção de Deus. Então, tem como a gente descobrir o significado da Escritura Sagrada? Claro que tem. Agora, a gente tem que ser humilde, tem que ter uma fé profunda, mais simples, né? A nossa teologia ela tem que ser profunda, no sentido de a gente entender o que está fazendo, claro, mas ela tem que ser simples, ela é banhada pela oração, ela é banhada pela ação do Espírito, enfim, falta mais simplicidade nesse labor teológico, nessa luta diária do cristão, né? Então a gente fica buscando a última filosofia da moda para tentar entender a Bíblia, sendo que a gente já tem as ferramentas, a gente tem o próprio Espírito Santo, que é a principal ferramenta de interpretação das Escrituras Sagradas. O texto objetivamente escrito, apontando para um Cristo. Então, a gente tem tudo, né? E com isso, estou dizendo que a gente tem que ignorar o conhecimento, os campos do saber, não. Mas a gente tem que buscar uma simplicidade maior, né, nesse processo. As pessoas estão se perdendo porque elas estão encontrando muitas novidades. São muitas teologias, né? São muitas facetas gerando relativismo, e eu tenho muito receio de onde tudo isso pode parar. Eu tenho muito receio. Eu tenho eu sou o bendito homem entre as mulheres. Uhum. Esse é um assunto que a gente sempre está a conversar aqui em casa, né? Inclusive, a Lucélia tem feito uma biblioteca específica nesse tema. São 3 mulheres, hein? Meu amigo, o negócio é sério. Tem uma cadela também. Então, se contar também como, né? Então, eita. Desafio é grande. Mas assim, eu fico pensando quanto que esses ressentimentos causam problemas na família, nos relacionamentos familiares, dentro das nossas igrejas, né? Pessoas que têm seus passados, assim como você compartilhou aí teu histórico e o meu aqui. Quantos irmãos aqui? Eu conheço vários, né? Várias pessoas que têm um histórico assim, e às vezes isso é trazido para dentro do casamento, trazido para dentro das relações, a desconfiança com o outro, a desconfiança. E realmente é o evangelho que tem que curar a gente.
Se o evangelho não curar, a gente vai viver sempre desconfiado, vai viver sempre com o pé atrás, sempre Exatamente. olhando para o outro como um rival, como alguém potencialmente capaz de fazer aquela maldade que alguém me fez, o que os outros fazem. Então, se o, e aí eu digo que o evangelho não é subversão, né? Você citou um teólogo, né, francês, A Última Ceia, né, o livro É que você o citou. Dominique Croissant. Ah, Dominique Cross. É, ele trabalha essa perspectiva mesmo, da subversão. Enquanto que o evangelho é libertação. Sou liberto de não É carregar esse Cristo, né? peso, né? Cristo liberta a gente disso. Teve a Ana Rita, ela comentou aqui, a Glória Steinem, não sei se é essa pronúncia, esteve no Brasil e é a grande engajadora do feminismo. Seria essa Não, a que teve no Brasil, deixa eu pegar aqui. Licença aqui, deixa eu pegar aqui. Tá. Irmãos e irmãs, vocês estão aí acompanhando a gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre esse tema, eu sei que é um tema sempre delicado de tratar, mas a gente está conversando aqui sempre na perspectiva de Quem teve foi. Agora Stein também teve, mas a Judith Butler. problemas de gênero. Butler. Feminismo e Butler. subidentidade. Uhum. Ela é a principal teórica, né, do movimento na atualidade. Então, Certo. ela teve na época da Dilma, né? Ela teve na época da ex-presidente Dilma, né? Certo. Enfim, mas a análise que a gente faz é essa. O discurso está além do direito. O discurso é o coração afastado de Deus. O Sim. discurso como Calvino dizia, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uhum. A gente trabalhou uma época aqui na escola dominical o livro Pecados Intocáveis, do Ah, Jerry Bridges. eita, é muito bom, Jerry Bridges. Não, aquele livro desmontou muita gente, assim, quando a gente se depara, né, com algumas coisas e causa, assim, um sentimento, nossa, mas isso? É E desconfortável. você fica desconfortável. Mas é essa a perspectiva da caminhada com Deus, né? Você está sempre assim, desconfortável, você sabe, você caminha sempre na perspectiva de esperança, mas você sabe que você está sendo desconstruído por Deus e sendo moldado por Ele. Então, se a pessoa não tiver esse entendimento que aquele sofrimento ali, momentâneo, como Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação nos trará peso de glória, está gerando uma mudança significativa, substancial na nossa vida. Né? Esse desconforto é necessário para uma transformação, uma mudança realmente de rota na vida com Deus. Né? Exatamente. Michel, meu irmão, muito obrigado. Valeu, foi muito boa a nossa conversa, foi muito produtiva. Eu Amém. eu não sei se algum irmão quer fazer alguma pergunta, alguma colocação aí, fique à vontade. Eu acho que está todo mundo quietinho aqui, só ouvindo nosso papo. Não sei se alguém quer participar com alguma colocação, mas o que eu tinha para perguntar também, eu pergunto, você quer fazer alguma consideração final, Michel? Eu queria agradecer, cara. Eu acho que foi um momento muito bom, muito agradável. Agradecer pela companhia. Foi um papo muito significativo. E obrigado, meu irmão. E um abraço aí para todos os que estão aí da Igreja Batista Vila Maria, de São Paulo, né? Igreja Batista Nacional Vila Maria. Deus abençoe os nossos irmãos. Se tiver alguém da Urmiban aqui, que Deus abençoe também da mesma forma. E é isso aí, Jofre. Eu acho que o nosso papo hoje foi mais de unidade do que a gente possa imaginar, né? Sim, sim. Meu irmão, muito obrigado, viu? Quero mandar um abraço também para os irmãos
aí da Igreja Batista Reformada de Brasília. Um abraço para todos, para a família também, para sua família, para seus filhos. Amém. Os irmãos aí em Brasília que possam estar acompanhando a gente também. E um abraço. Até a próxima sexta, meus Valeu, irmãos. irmão. Tá? Fica o nosso abraço para todos. Uma boa noite, irmãos. Paz Tchau, para tchau. vocês. Fiquem com Deus.